Boa noite. A graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Está sendo nesse momento travada uma luta, uma guerra espiritual entre as forças do bem e as forças do mal. Está sendo travada uma guerra e nós estamos em meio a esse grande conflito. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, nós vamos entender aonde e como aconteceu o primeiro pecado, a primeira rebelião contra a lei de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 9, a palavra revelada assim nos diz: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então aqui o relato bíblico da palavra revelada nos diz que houve uma peleja, houve uma guerra no céu entre Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. Aquela 1/3 parte que se rebelou contra Deus, dando ouvido a Satanás, a Lúcifer. Mas o que essa passagem revela sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal? Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? De que forma Deus poderia ter reagido com a rebelião de Lúcifer? Irmãos, amigos, os seres celestes, assim como os seres humanos, têm poder de escolha. E Deus é um Deus de misericórdia. Deus não é um ditador. Ele dá a mim e a você o livre-arbítrio, a livre escolha. E com Lúcifer também não foi diferente. Deus deu a Lúcifer o poder de escolher o que ele queria. Mas Lúcifer escolheu se rebelar contra Deus. Deus poderia ter destruído imediatamente Lúcifer, mas ele não o fez. O Apocalipse descreve um conflito cósmico entre o bem e o mal. Como eu falei no início, está sendo travada uma grande luta espiritual entre as forças do bem e do mal. Satanás e seus anjos guerrearam contra quem? Contra Cristo. E por fim, eles foram expulsos do céu. Parece extremamente estranho que uma guerra tenha surgido num lugar tão perfeito. Por que isso aconteceu? E por que a primeira rebelião aconteceu justamente no céu? Um Deus amoroso criou um anjo demoníaco que iniciou uma guerra? Havia algum defeito fatal nesse anjo que o levou a se rebelar? A Bíblia explica a origem do mal. Vamos ver em Ezequiel capítulo 28, no versículo 12 a 15, que Deus fez esse anjo perfeito, mas ele escolheu a se rebelar contra Deus. Ezequiel capítulo 28, no versículo 12 a 15,
a palavra revelada nos diz: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. O verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho de pedras andavas. 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então a palavra em Ezequiel mostra que esse anjo, ele foi feito por Deus, criado por Deus, perfeito. Vamos comparar ao livro de Isaías. Isaías, no capítulo 14. Isaías capítulo 14, no verso 12 a 14. Está assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só a que ponto chegou o orgulho de Satanás, o orgulho de Lúcifer. Ele pretendia no seu coração subir acima das nuvens e sentar e ser semelhante a Deus. Ele já tinha o privilégio na hierarquia dos anjos, mas ele não estava satisfeito. Ele queria tomar o lugar de Deus. Lúcifer, ele desejou no seu coração que pertencia, apenas a Deus. Então ele desejou a adoração que pertencia apenas a Deus, o Deus Criador. Ele questionou a autoridade de Deus e queria ocupar o trono de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Amados, Deus não criou um diabo. Ele criou um ser de brilho deslumbrante chamado Lúcifer. Esse ser angélico foi criado perfeito, como tudo que Deus cria é perfeito. Fazia parte de sua perfeição a liberdade de escolha. Deus não é um Deus ditador. Deus é um Deus de liberdade. Então ele deu a Lúcifer a liberdade de escolha. Um princípio que é fundamental, que é peculiar ao governo de Deus, que opera pelo amor e não pela força, e não pela coerção. O pecado se originou-se com Lúcifer no próprio céu. Não há explicação lógica da razão pela qual esse anjo perfeito permitiu que o orgulho e o ciúme criasse raízes em seu coração e se desenvolvesse em rebelião contra o seu Criador, contra Deus. Lúcifer, um ser criado, desejou a adoração que pertencia apenas ao Criador. Ele queria a adoração para ele,
ele não queria adorar a Deus. Ele queria ser adorado. Ele queria se colocar no trono de Deus. Ele tentou usurpar, ele tentou tomar o trono de Deus, questionando assim a autoridade de Deus. Sua rebelião resultou numa guerra declarada no céu. Assim como diz Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 9. Houve uma guerra e ele declarou essa guerra contra Deus, o Criador. Embora Deus tenha sido paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele arruinasse o céu com a sua rebelião. Os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável da sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu. Amados, tudo que Deus faz é feito com ordem. Tudo que Deus faz, ele é feito com ordem e com decência. Então Deus estabeleceu também ordem no céu. Lá tinha uma hierarquia. E abaixo da Trindade, abaixo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estava Lúcifer. Mas ele não estava contente com a sua posição. Ele queria ainda mais, por causa do orgulho que entrou no seu coração. Deus mesmo havia estabelecido, como já disse, uma ordem no céu. Afastando-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o espírito de resistência no coração tomado pelo orgulho de Lúcifer. Lúcifer começou a fazer no céu um motim. Ele não estava satisfeito com a sua posição, queria não só tomar o lugar e o trono de Deus, como ele fez um motim. Ele arrumou uma rebelião e começou a fazer intrigas, a chamar e a convidar os outros anjos, e começou a falar que Deus era injusto, que a lei de Deus era injusta e que a ordem de Deus era injusta. Então assim se fez e assim se começou o primeiro pecado no céu, com a rebelião de um anjo feito perfeito por Deus com livre escolha. O mal de Lúcifer foi o orgulho que ele colocou em seu coração. Amados, o problema do orgulho é muito sério. Nós devemos nos preocupar muito com o orgulho, porque a nossa natureza pecaminosa tem a tendência de sermos orgulhosos. Então nós precisamos estar atentos todos os dias no estudo da palavra revelada, um espírito de oração, para não cairmos na tentação do orgulho. Precisamos quebrantar o nosso eu, entregarmos assim a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém?